Oi, gente! Boa tarde para vocês, né? Bom dia aí, dependendo da hora que vocês estão assistindo. Nesse feriadão, né? Hoje a nossa aula é num feriado, mas a gente vai falar um assunto interessante, pequeno, não vai ser uma aula muito grande, por isso que eu optei até dar esse assunto nessa aula gravada, porque é um assunto mais fácil de entendimento. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me perguntar pelo WhatsApp, tá? Ou no decorrer das nossas aulas, não tem problema nenhum. Essa aula, ela é independente, digamos assim, é um assunto independente, então não liga para os outros assuntos. Então, se vocês não assistirem imediatamente, vocês podem continuar assistindo as outras ao vivo sem problema nenhum. Mas assim, dando continuidade ao que a gente viu na última aula, né, que a gente estava vendo sobre formas de solução de conflitos, a gente estudou que existem 3 tipos de formas de solução desse conflito, né? A gente viu que tinha a autotutela, a autocomposição e a heterocomposição. E aí, quando a gente falou em autocomposição, a gente lembra da comissão de conciliação prévia, né, que é aquela comissão estabelecida dentro da empresa ou dentro de um sindicato, né, ela pode ser empresarial ou sindical, e a CLT vai trazer os requisitos necessários para se formá-la dentro da empresa, e aí é uma comissão paritária, né, de no mínimo 2, no máximo 10 pessoas, né, 10 membros, e aí ela é paritária por quê? Porque eu preciso ter representantes dos empregados e representantes dos empregadores. Os representantes dos empregadores, eles são indicados, e os representantes do empregado, eles são eleitos por meio de uma eleição. E aí, se eu tiver 2 do representante do empregado, eu vou ter 2 dos representantes dos empregadores. Por isso que é uma comissão paritária. E sempre número par. Então, no mínimo 2, no máximo 10 membros. E aí, ele só vai poder tratar sobre direitos individuais, lembrem disso. Para tratar de direitos coletivos, eu tenho a ACT, eu tenho a CCT, eu tenho a própria arbitragem. Então, eu não utilizo o mecanismo da comissão de conciliação prévia para direitos coletivos. E aí, o que é que acontece quando a gente faz essa comissão de conciliação prévia? Antes de ingressar na justiça, eu primeiro passo por essa comissão de conciliação prévia que é estabelecida na CLT. E aí eu comentei com vocês que antigamente ele era muito usado, né, quando era obrigatório, digamos assim, mas o STF entendeu que não há essa obrigatoriedade. Então, mesmo que a empresa tenha, eu não posso afastar que o empregado use da justiça, que primeiro tenha que passar pela comissão de conciliação prévia para só depois entrar na justiça. Ele não precisa entrar, né? E que algumas empresas fazem essa comissão de conciliação prévia, e aquela decisão que é tomada dentro da comissão de conciliação prévia, ela faz direito entre as partes, né? Ela faz norma entre as partes, e aí, se não tiver nenhuma ressalva, não se pode questionar na justiça. Mas eu comentei com vocês também que não há mais tanta utilização, porque existem hoje novos mecanismos, principalmente trazidos pela reforma trabalhista de 2017, que meio que escanteou de vez essa comissão de conciliação prévia, mas é um mecanismo que ainda existe na CLT, e caso as empresas estipulem, isso não gera qualquer ilegalidade. Conversamos também que quando a gente fala de heterocomposição, a gente fala de um terceiro que vai intervir e vai decidir ali para as partes, né? E aí, como forma de heterocomposição, a gente tem tanto formada pelas partes quanto formadas pela própria lei, né? Quando a lei estabelece. Então, ela vai ser formada pelas partes numa forma de arbitragem, que é autorizado pela lei, mas são as partes que escolhem aquele árbitro. E temos ela formada pela própria lei, que é o próprio juiz, que é a ideia da jurisdição, né? E aí eu conversei com vocês sobre a arbitragem, então tem uma terceira pessoa que é escolhida pelas essas partes, né? E aí é necessário que esse empregado receba, né, para participar de uma arbitragem, né, para ter direito a participar de arbitragem, é necessário que o salário desse empregado seja superior a 2 vezes o benefício máximo do regime geral da Previdência Social,
então eu preciso que ele ganhe 2 vezes mais do que esse valor. E aí eu lembro a vocês que não se confunde com o empregado hipersuficiente, porque o empregado hipersuficiente, além de ter, ele pode ganhar igual, ele não precisa ganhar mais, ele tem que ter nível superior. No caso da arbitragem, ele não precisa ter nível superior, ele fala apenas no valor de salário, né? E aí o contrato pode ter essa cláusula compromissória de arbitragem. Tendo essa cláusula, a pessoa se submete a essa arbitragem, né? E aí aquela decisão vira um título extrajudicial e pode ser executado na própria justiça já diretamente, sem passar por um processo de conhecimento. Mas é necessário que exista no contrato e que o empregado ele concorde de forma expressa com essa cláusula compromissória de arbitragem, né? Então, a gente viu a comissão de conciliação prévia, a gente viu a arbitragem. Ficou faltando um outro item. Agora a gente vai entender a jurisdição. Óbvio que vocês sabem o que é jurisdição, porque vocês já viram em TGP, já viram em processo civil. Então, a jurisdição é a atuação estatal, né? Quando o Estado, ele entra para decidir aquela lide, quando as pessoas não conseguem chegar num determinado acordo, num determinado entendimento, aí a atividade da justiça, a atividade do Estado. Então, se coloca o Estado juiz para exercer essa atividade. Então, aí a gente tem a ideia de jurisdição. A jurisdição, ela pode ser tanto contenciosa quanto voluntária, né? Vocês viram isso quando estudam teoria geral do processo. E ela vai ser uma jurisdição contenciosa, é aquela ideia da jurisdição propriamente dita, é aquele processo, é aquela lide que precisa passar por todos aqueles procedimentos para se chegar a uma sentença no final. Então, quando eu falo em jurisdição contenciosa, eu falo da atuação do Estado mesmo, da atuação do juiz num processo de conhecimento, num processo de execução. Então, eu tenho a atuação efetiva do Estado juiz, né? É o que a gente chama de jurisdição propriamente dita. É essa ideia de processo, de lide, de tudo mais. Então, de ouvir testemunhas, de audiências, de toda essa questão que a gente estuda no geral, é a jurisdição contenciosa, é a jurisdição propriamente dita. Mas existe também a jurisdição voluntária, que é aquela jurisdição que não há um embate necessariamente, né? Mas que se precisa da atividade estatal de alguma forma para homologar aquela decisão, para que aquela decisão faça coisa julgada e exista no mundo jurídico. Então, quando eu falo de um divórcio, por exemplo, né? Vamos agora pensar no direito civil, num divórcio que ele é um acordo, eu tenho um divórcio consensual, né? Eu tenho um divórcio que não tem essa necessidade de lide. Quando eu falo de uma partilha extrajudicial, que eu preciso da homologação do juiz ali no final, eu também estou falando de uma jurisdição voluntária. Então, é quando não há uma lide, é quando não há um embate necessariamente. É quando se já tem a ideia de um acordo. Na Justiça do Trabalho, não se tinha diretamente essa jurisdição voluntária. Óbvio que se fazia acordos, era comum alguns juízes aceitarem que fizéssemos uma petição de acordo entre as partes e o juiz acabava homologando. Mas não existia na lei uma determinação de como isso deveria proceder. Se tinha que ter audiência, quais eram os requisitos necessários. Até 2017, a gente não tinha isso. Se fazia meio que baseado um pouco no Código de Processo Civil, com base nos costumes também. Então, e o juiz podia dizer, olha, eu não quero homologar, eu não concordo. A Justiça não autoriza, a Justiça do Trabalho não tem jurisdição voluntária, então eu não vou fazer esse acordo com base numa simples petição que você impetra, né? Eu preciso fazer audiência, eu preciso... O que seria diferente que se... O que acontecia normalmente era que você tinha ali uma audiência inicial, não se fazia acordo, tinha às vezes instrução, não se fazia acordo, aí no meio da confusão, se chegava num acordo entre as partes e se peticionava uma petição de acordo ali no processo de execução, por exemplo. Então, você fazia um acordo entre as partes e o juiz acabava homologando aquele acordo. Mas não existia um processo que já começasse com esse acordo, né? E a partir de 2017, a partir da reforma trabalhista, se passou a permitir esse tipo de jurisdição voluntária de forma clara na Justiça do Trabalho. Então, hoje, há a figura da homologação do acordo extrajudicial.
O que é isso, mais ou menos? É você entrar na justiça, reclamado e reclamante, eles entram na justiça como uma petição comum, dizendo, olha, juiz, eu preciso, a gente está chegando num acordo, mas eu preciso que você concorde com esse acordo, homologa ele aí pra gente, para ele fazer efeito. É basicamente isso. Então, com a reforma trabalhista, em 2017, se passou a acrescentar os artigos 855B a 855E, que tratam da figura do acordo extrajudicial e da forma que deve ser homologado pela Justiça do Trabalho. E é exatamente isso que a gente vai ver a partir de agora. Os objetivos mais claros, né, os objetivos claros dessa jurisdição voluntária, né, desse acordo, dessa homologação de acordo extrajudicial, é trazer efeito jurídico esse acordo, como eu estava dizendo a vocês, né? Trazer esse acordo, transformá-lo num título judicial, ou seja, como se ele tivesse uma força de sentença mesmo, e se fazer coisa julgada. Então, eu vou conceder esse acordo entre as partes, que ele é extrajudicial, concedo a ele esse efeito jurídico, e aí ele se transforma num título judicial. Então, a homologação de acordo, esse acordo extrajudicial, a partir do momento que ele é homologado na justiça, ele se torna um título judicial. E aí, ele faz, sim, coisa julgada, tá? Gravem isso. Como é que se dá esse procedimento? É só eu chegar lá no balcão da justiça e dizer, olha, eu tô precisando que o juiz homologue? Tem uma audiência, tem um processo? Como é que funciona? Posso entrar com a petição e a outra parte entra com outra petição? Tem que ser o mesmo advogado? Como é que acontece essa figura da homologação do acordo judicial? Acontece assim, gente. Eu tenho que fazer uma petição conjunta, tá? Com o reclamado e o reclamante. Então, eu faço uma única petição, como se fosse uma petição seguinte: as partes entram em acordo. Cláusula 1, papapá. Cláusula 2, papapá. Cláusula 3, papapá. Então, eu faço um acordo, né? Uma cláusula com acordos, né? Com cláusulas naquele acordo, dizendo como é que vai se dar o pagamento, como é que se transacionou isso, né? Quem tá perdendo direito, qual é o outro direito que você tá perdendo, porque se eu tenho um acordo, eu preciso necessariamente de uma transação, né? Eu preciso que ambas as partes percam alguma coisa, né? Então, a ideia do acordo é justamente essa. Todo mundo abre um pouquinho a mão, perde alguma coisa para se chegar a um acordo de forma mais rápida. Então, eu preciso dessa petição conjunta. A petição, ela é um documento só, mas eu preciso que ela seja assinada por dois advogados. Então, eu preciso ter o advogado do reclamante e o advogado da reclamada. Não pode ser um advogado comum. Não pode um único advogado ir lá e assinar e dizer, olha, vamos fazer um acordo, porque isso seria uma simulação, provavelmente, né? Uma lide simulada, porque muitas vezes a empresa quem detém o maior poder, né, iria convencer esse empregado que não tem um determinado conhecimento e ele iria sair perdendo. Então, é necessário que tenha dois advogados. E aí, faço esse acordo, faço essa petição conjunta com dois advogados, assinando, dou entrada no PJE tranquilamente, e aí há uma distribuição, vai se ver qual é o juízo que vai entrar. Pensem bem, não existia processo, tá, gente? Eu não entrei com processo antes e fiz um acordo dentro de um processo que já existia. Não, é um processo que eu vou iniciar exatamente com essa petição de acordo já. Eu não preciso fazer uma reclamatória trabalhista para iniciar esse processo. Esse processo, ele se inicia com um acordo extrajudicial, com uma petição conjunta assinada por dois advogados. Então, há uma distribuição no juízo, né? Vai ver com aquela justiça do trabalho, né? Aquela localidade que tenha mais de uma vara, vai se fazer a distribuição desse processo entre as varas. E aí, chegou lá no juiz, o juiz tem 15 dias para analisar, para ver o que ele vai fazer. Será que ele decide? Será que ele já não decide? Será que ele marca audiência? Então, ele tem 15 dias para decidir isso. Agora, esses 15 dias, eles são um prazo impróprio, né? É um prazo que não necessariamente você tem que obedecer, porque quando a gente fala em prazo próprio, é aquele prazo que, se eu não cumprir naquele momento, vai haver a preclusão do meu direito, né, de exercer. Por exemplo, na Justiça do Trabalho, o prazo para recurso, em sua grande exceto para embargos, é de 8 dias. Então, se eu não recorrer em 8 dias úteis, eu tenho a preclusão do meu direito, porque é um prazo próprio, eu perco a minha oportunidade de fazer esse recurso. Mas
Quando a gente fala de prazo impróprio, que é normalmente os prazos dados para os juízes, eles são prazos que eles podem ser estendidos, não tem problema, mas o juiz, segundo a legislação, tem 15 dias para decidir o que é que ele vai fazer com aquele processo. Ele pode analisar aquele petição e dizer, olha, não preciso de mais nada, para mim tá ótimo, vou homologar, e vai lá e homologa direto. Ou ele pode decidir que não vai homologar, que não concordou, que não quer conversa e não homologa. Ou ele pode decidir que ao invés de homologar ou não homologar, ele vai fazer uma audiência. Então, pode ter uma audiência, professora, numa homologação de acordo judicial? Pode ter uma audiência, o que normalmente é o que os juízes fazem. Até porque para ver se de fato aquele reclamante ele não está sendo obrigado, está sofrendo alguma coação para fazer, então ele acaba fazendo essa audiência para se verificar se de fato não é uma lide simulada, por exemplo, né? Você não está fazendo a justiça de boba, então acaba se fazendo uma audiência para ouvir as partes e saber se homologa ou não homologa. Mas é uma opção, é uma faculdade de juiz, não é obrigatório ter a audiência, como também o juiz não é obrigado a homologar, tá? Mas aí o que é que eu quero que vocês lembrem? Que é um processo independente. A pessoa já entra com uma petição de homologação, com um pedido de homologação de acordo extrajudicial. Então, o processo já se inicia assim, não é um acordo, eu não preciso de um processo de conhecimento, e dentro desse processo de conhecimento, eu coloque uma petição de acordo, que pode acontecer e que já acontece. Não, eu posso já começar com essa petição de acordo. Então, os pressupostos que a gente viu aqui nesse bate-papo que eu tô fazendo com vocês é o quê? Eu preciso de uma petição conjunta, e essa petição conjunta, ela tem que ser assinada por pelo menos os dois advogados, um do reclamante e um da reclamada, né? E se eu preciso de uma petição que seja conjunta e que seja escrita e assinada por dois advogados, eu afasto a ideia do jus postulandi no acordo. Vocês lembram que a gente falou de princípio do jus postulandi, que é o princípio em que o próprio advogado pode, ou a própria parte pode entrar com um processo. Então, eu afasto essa ideia do jus postulandi, porque aqui não há possibilidade de petição verbal e eu preciso de advogado assinando essa petição. Então, eu preciso que essa petição ela seja conjunta. Ah, professora, se eu entro com a petição como reclamante, meu advogado entrou com uma petição, aí o outro advogado do reclamado entrou com a petição, pode? Não, não pode, eu extingo sem resolução de mérito, porque você não obedeceu um pressuposto. Então, eu tenho que necessariamente entrar com essa petição conjunta, não esqueçam disso, a petição ela é conjunta e eu preciso que seja assinada por no mínimo dois advogados. Então, eu afasto a ideia do princípio da oralidade, porque essa petição ela não pode ser verbal, e afasto também a ideia do jus postulandi, porque eu preciso da representação por advogado. Esse advogado não pode ser comum, não é isso? Então, por conta da lide simulada, e a ideia também é que não seja nem do mesmo escritório, tá, gente? Porque também seria uma lide simulada, né? Se eu pego dois advogados do mesmo escritório para defender essa causa, eu tô fazendo também a ideia de uma lide simulada. Então, esses advogados, eles têm que ser completamente distintos, né? Assim, e que não tenham relações entre eles. E também o trabalhador pode ser representado por sindicato num acordo extrajudicial, não tem nenhum problema. Então, o próprio sindicato pode também, a representação ser feita, quando se falar em trabalhador, pelo sindicato. Então, petição conjunta, representação por advogados distintos, pelo menos dois advogados, um para o reclamante e um para o reclamado. E aí eu parto para a ideia da audiência. Essa audiência ela vai ser facultativa, né? Como a gente viu quando eu estava falando lá do esqueminha, ela é facultativa. Por quê? Porque não necessariamente o juiz vai querer fazer essa audiência. Ele pode simplesmente homologar direto, olhou ali, achou que estava bom, homologa. Ou ele pode simplesmente não homologar, porque ele não concorda, ele não quer e pronto. Para ele tá ruim, para ele talvez seja uma lide simulada e ele não tem esse dever também de homologar e nem de fazer audiência. Mas aí o que é que acontece? Às vezes o juiz quer, em sua grande maioria, faz audiência para ouvir as partes, né? Para descartar a ideia de uma lide simulada, para descartar a ideia de uma coação.
Então, ele acaba fazendo e ouvindo as partes para saber, nossa, você quer mesmo esse acordo? E até para esclarecer também, olha, você está perdendo isso, está percebendo isso, é isso mesmo que você quer? Principalmente para ajudar um empregado, tá, gente? Porque quem acaba sempre mais perdendo é o próprio empregado. Então, é até como uma forma desse hipossuficiente não ser tão... não ter uma penalidade muito maior, né, em seus direitos. Então, às vezes, o juiz ele pode optar por fazer essa audiência, mas não esqueçam, a audiência ela é facultativa. E aí, pronto. A petição, eu verifiquei, o juiz gerou lá, essa petição ela é conjunta, tá com representação de pelo menos 2 advogados, marquei a audiência, ouvi as partes, tal, vou chegar à minha decisão. Então, ele dá uma sentença para homologar essa decisão, né, para homologar esse acordo. E aí, caso ele homologue, ele decida, não, eu vou homologar esse acordo, ela tem uma sentença com resolução de mérito. Se ele decide que não vai homologar, eu tenho uma sentença sem resolução de mérito, né? Então, homologando, resolução de mérito. Sem homologar, sem resolução de mérito. Mas em ambas eu tenho uma decisão que é uma sentença, porque ela tá pondo fim naquele processo que iniciou com um acordo extrajudicial, né? Então, eu tô pondo um fim nessa decisão, nesse processo, nessa jurisdição voluntária que se fez, nesse acordo, eu tô pondo um fim àquela relação empregatícia. Então, é uma sentença. Homologuei a sentença, juiz, homologuei a sentença com resolução de mérito. Não homologuei a sentença sem resolução de mérito. Qual é o recurso cabível, professor, então, para essa homologação? Porque ele homologou e aí eu não vou mais poder entrar na justiça porque foi com resolução de mérito. Então, vai fazer coisa julgada. E aí, eu entro com o quê? Posso entrar com RO? Né? Posso entrar como, já que é uma sentença, eu posso entrar com recurso ordinário? Não. Não cabe. Só adiantar uma coisa aqui. O recurso cabível para a sentença trabalhista é um recurso ordinário. O nome do recurso é recurso ordinário. A mesma ideia da apelação, tá? No processo civil. Mas é um recurso ordinário. Aí a gente está aqui falando que foi feita uma sentença num acordo extrajudicial. É uma sentença com resolução de mérito. Então, logicamente, caberia um recurso ordinário? Não. Porque do acordo não cabe recurso ordinário. Do acordo cabe apenas e tão somente uma ação rescisória. E aí, para ter uma ação rescisória, eu tenho que seguir todos aqueles requisitos de ação rescisória. Então, é uma decisão mais difícil, né? Eu não vou lá simplesmente discutir o mérito, se foi favorável ou não. Porque como é um acordo, gente, já subentende-se que vocês estão concordando, né? Porque é um acordo. Então, a única medida cabível quando se homologa esse recurso é uma ação rescisória. Agora, esse recurso ele não foi homologado, né? As partes queriam que ele fossem homologados e ele não foi. Aí cabe ação rescisória, professora? Não, aí cabe recurso ordinário. Então, quando o acordo ele for homologado, ou seja, o juiz concordou com as coisas que estão lá prescritas, quando ele for homologado, eu tenho um recurso, ou eu tenho como recurso a ação rescisória. Agora, se esse acordo ele não foi homologado, eu tenho como recurso o recurso ordinário, tá bom? Acordo não homologado, recurso ordinário. Acordo homologado, ação rescisória. Beleza, gente? Então, mas professora, o que é que eu preciso para fazer esse acordo? O que é necessário para esse acordo acontecer? Por que o juiz pode não homologar esse acordo? Quais são as razões que ele pode levar em consideração? Então, existem requisitos para que esse acordo exista, né? Então, o juiz vai ver se houve a existência de transação, ou seja, se houve uma renúncia recíproca das partes, né? Se as partes renunciaram mutuamente, né? Porque o acordo subentende-se uma renúncia entre as partes, né? Uma renúncia de direito de ambas as partes. Então, eu vou deixar de receber a minha verba rescisória e você vai poder, eu vou deixar de receber o total da minha verba rescisória, talvez, de uma multa, eu posso abrir talvez mão de alguma coisa, mas em compensação você vai me pagar mais rápido, ou então eu vou receber tudo, mas você vai pagar em mais parcelas. Então, assim, há que ter um acordo ali entre as partes, um acordo que não seja ruim para nenhuma das duas partes, né? Então,
Saber também que não afasta o pagamento da multa do 477, tá? Então, assim, só porque eu resolvi fazer um acordo, eu não posso simplesmente, porque resolvi fazer o acordo, não pagar a multa do 477 e excluí-la, por exemplo, do acordo. Não pode-se fazer isso. O prazo para pagamento de verbas rescisórias, mesmo que eu faça um acordo, ele está sendo atrasado, né? Eu não paguei em 10 dias. Então, incide, sim, o pagamento da multa do 477, parágrafo 8º, que é o pagamento por atraso, a multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias. E eu tenho que trazer também nesse acordo quais são as parcelas que são alcançadas por esse acordo, né? Esse acordo ele vai reconhecer quais parcelas. Então, eu tenho que discriminar de forma correta quais são, até porque se eu homologo, eu não posso recorrer, né? Eu só posso uma ação rescisória, e aí eu tenho todos os requisitos da ação rescisória. Eu não posso recorrer simplesmente por uma inconformidade com a decisão, né? Que é a ideia do recurso ordinário. Então, assim, eu preciso estar ali descrito quais são as verbas que esse acordo vai alcançar. Então, eu tenho que especificar quais são os direitos. Porque aqueles que não forem formalmente colocados ali, aqueles que não foram expressos colocados ali, eles não fazem parte do acordo. Então, se eu digo que vou pagar 13º, férias, aviso prévio, e não falo de FGTS, por exemplo, o FGTS não entrou naquele acordo. Eu posso entrar na justiça para requerer o FGTS. Porque se eu fiz um acordo e ele já tivesse o FGTS, eu não posso mais entrar na justiça se ele for homologado. Porque aquela decisão, ela já fez coisa julgada. Então, assim, eu não vou poder rediscutir o que já foi decidido, entendeu? Então, eu preciso saber quais são essas verbas para saber sobre o que é que eu posso discutir, sobre o que é que eu ainda posso buscar na justiça, né? Eu falei de hora extra nesse acordo? Não falei de hora extra. Então, eu também posso entrar na justiça para pedir hora extra, tá? Então, eu posso optar. Então, eu tenho que colocar de forma expressa quais são as parcelas que são tratadas dentro desse acordo extrajudicial. O próprio MIESA, ele vai falar que não cabe a extinção do contrato. É muito comum, principalmente em acordo, quando é feito em processo de conhecimento e tal, tem um acordo, que esse acordo sirva para todos como extinção do contrato. Então, mesmo daquelas verbas que não foram tratadas... Gente, só pra gente terminar, eu fico muito agoniada com o meu celular, porque ele apaga ele fica aparecendo no Google e aí ele parou de gravar. Mas, como eu estava dizendo para vocês, a gente estava conversando sobre as cláusulas que se colocam nesse acordo coletivo, nesse acordo extrajudicial. E aí eu estava conversando sobre a possibilidade, né, de se colocar a extinção desse contrato de trabalho, né? Como acontece, muitos colocam, né, extinto, uma cláusula que diz, olha, está extinto todo o contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho, ele é como um todo extinto. E aí eu não posso mais entrar na justiça para reclamar isso. E aí o MIESA vai dizer, olha, não vamos colocar isso não está correto. Então, para o MIESA não se aplica ao J132 para extinção desse contrato de trabalho. Para ele não cabe, só cabe que você coloque as parcelas de forma correta, da forma que tem que acontecer, né? O Bernardo já vai dizer, não, até cabe. Então, assim, há um questionamento na justiça sobre isso. Se caberia uma extinção completa do contrato de trabalho, né? Uma cláusula dizendo, olha, a gente está extinguindo completamente o contrato de trabalho. Aí, mesmo aquelas parcelas que eu não trato de forma clara no contrato, seria extinta, né? Eu não poderia mais reclamar homologando aquele acordo. Ou, se tão somente, só posso homologar as parcelas que foram trazidas no acordo, né? Então, se eu não falei de hora extra, eu não homologo hora extra, eu não extingo o contrato para as questões de hora extra. Eu posso dizer assim, extinto o contrato para as respectivas parcelas trazidas no acordo, aí tudo bem. Mas extinção do contrato de forma total, o MIESA entende que não caberia, não se aplica o OJ 132. Uma outra questão para a gente finalizar essa aula, né, de feriado, para a gente finalizar essa aula falando sobre acordo, sobre homologação de acordo extrajudicial, é sobre a suspensão da prescrição. Então, a entrada do processo, né, a entrada do pedido, né, de homologação de acordo, ele suspende
a prescrição. Então, a prescrição ela é suspensa e ela só passa a correr após a decisão do juiz. Então, quando o juiz não homologa, aí ela volta a correr essa prescrição. Lembrando que essa prescrição ela é bienal ou quinquenal, não é isso? Eu entrei na justiça. Tinha um ano que eu já tinha passado um ano, né? Mas aí eu ainda tinha mais um ano de prescrição. Entrei na justiça para prescrever. Entrei na justiça com um ano. Aí, sei lá, demorou 6 meses esse processo lá na justiça, porque demorou o juiz quis marcar audiência e a audiência demorou, tal. E aí ficou lá, vamos dizer assim. Eu suspendi esse processo e aí o juiz no final ele não homologa. Aí quando ele não homologar, volta a contar a prescrição de onde parou. Então, se faltava um ano, volta a contar de um ano. Ela não é interrompida, ela não volta tudo de novo. Ela é suspensa e a suspensão ela passa a contar assim que aquele evento que suspendeu seja, né, retirado. Então, quando não há não homologação dessa decisão, eu tiro esse obstáculo que estava impedindo essa prescrição de correr e ela passa a correr normalmente a partir dali, mas pelo tempo que falta. Tanto no sentido da prescrição bienal, quanto no sentido da prescrição quinquenal. Então, vou fazer só uma recapitulação aqui do que a gente conversou aqui sobre hoje, sobre acordo extrajudicial, para a gente encerrar a nossa aula, né? Então, a homologação de acordo extrajudicial foi trazido para o processo do trabalho em 2017, com uma reforma trabalhista. Ele acrescentou os artigos 855A a 855E. Então, ele vai trazer todo esse procedimento de como é que vai acontecer esse acordo, né? E aí eu preciso de uma petição, que essa petição ela tem que ser conjunta e assinada por advogados distintos. Petição conjunta, assinada por advogados distintos. Após eu fazer essa petição conjunta, assinada por advogados distintos, há uma distribuição dessa petição, né? E aí vai para o juízo, né? Distribui o processo, vai cair para algum dos juízos. Esse juízo, ele tem 15 dias para decidir se vai ser. Esse prazo, professor, esse prazo, ele é 15 dias, acabou, é um prazo próprio? Não, é um prazo impróprio. Ele tem pelo menos 15 dias ali para decidir, né? Mas pode ultrapassar, não tem problema. Então, ele vai decidir se homologa, se não homologa, ou se marca uma audiência. Marcada essa audiência, ele vai fazer essa audiência e vai decidir, olha, vamos analisar aqui, ouvir as partes para decidir se teve uma lide, se foi uma lide simulada, se foi coação, quando ele faz a audiência. E aí a gente precisa lembrar que o acordo extrajudicial, essa homologação, ela afasta o jus postulante, porque eu preciso de representação de advogado, e afasto a oralidade, já que eu preciso que essa petição ela seja escrita. A audiência, vocês lembram que ela é facultativa, porque o juiz pode diretamente homologar ou não homologar, e da decisão desse juiz, que é uma sentença, caso seja de homologação, é uma sentença com resolução de mérito, e caso seja uma sentença que não homologue, ela vai ser uma sentença sem resolução de mérito. Da sentença de homologação, aquela sentença com rescisão de mérito, cabe apenas ação rescisória. Mas da sentença que não homologa, da sentença que não resolve o mérito, vai caber um recurso ordinário, que é o recurso cabível normalmente em sentença na Justiça do Trabalho, tá? E aí a gente tem aqueles requisitos que são necessários para os acordos que a gente estava falando agora, que são existência de transação, ou seja, as duas partes têm que dizer, olha, a gente está perdendo alguma coisa, né? Então tem que haver uma transação, tem que ter o prazo para pagamento, né? Ele não vai iludir esse prazo, né? Ele não vai sucumbir a esse prazo, ele tinha um prazo para pagar. Caso não tenha pago, a multa do 477, parágrafo 8º, ela não é excluída, tá? Ela tem que entrar nesse acordo também. E quais são essas parcelas alcançadas por esse acordo, né? O que é que tinha que ter nessas parcelas? E qual é a forma que ela vai acontecer? Então, ela vai extinguir o contrato, ela só extingue as demandas que estão dentro dela. A ideia é que só extingua essas demandas que estão trazidas de forma explícita, expressa dentro do acordo,
tá? E não extinguir o contrato como um todo, sem estar acordando sobre aquilo. Há uma suspensão da prescrição, tanto bienal quanto quinquenal, ou seja, eu suspendo a prescrição e ela volta a ocorrer no primeiro dia útil subsequente à não homologação, tá? Então, volta a correr de onde ela parou. Se tinha 1 ano, vai continuar voltando como 1 ano. Tá certo, gente? Então, essa foi a nossa aula de feriado de 7 de setembro. Até amanhã, né? Amanhã a gente assiste, amanhã de manhã, aula sobre competência, tá? Então, um bom resto de feriado para vocês. Para quem for assistir, né? No feriado, para quem não for assistir no feriado, então um bom dia aí para o dia que vocês forem assistir. E qualquer dúvida é só falar comigo no WhatsApp, tá bom, gente? Beijinhos e até mais.